gente vai tentar fazer o possível para deixar um tempinho no final para perguntas e respostas. Ainda que faça um pouquinho das 5 horas, a gente vai tentar, porque acho que é importante. Ou quem quiser ficar depois e conversar conosco, a gente atende na medida possível pessoalmente. Essa segunda parte a gente vai focar um pouco mais num aspecto mais prático do estudo, que é aquilo que a gente tem presenciado mesmo no NEP. Vamos falar um pouquinho da experiência do NEP, um pouquinho da história de surgimento do NEP, e para isso a gente vai abordar um pouco do estudo que começou lá em 1957 em Belo Horizonte, no União Espírita, ou melhor, no Grupo Espírita Emmanuel, com o seu Honório Onofre de Abreu e outros companheiros, Leão Zago, Zé Damasceno Sobral, que, inspirados por Emmanuel, naquela época eles tinham um contato muito próximo com o Chico, quem estava no Pedro Leopoldo, visitava-os com frequência. Inspirados por Emmanuel, pelos textos de Emmanuel, por essa abordagem do estudo de Emmanuel, resolveram investir nisso, criar esse grupo que foi, vamos dizer assim, a semente, o precursor daquilo que veio a ser os NEPs depois, criado aí pelo Haroldo e outros companheiros. O Haroldo que foi um dos, entre aspas, alunos do seu Honório, daqueles que seguiram o seu Honório nesse contexto de estudo. Então o NEP, deu um probleminha aqui vou passando lá mesmo. NEP é uma sigla que significa Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Há alguns que propõem até uma modificação, ligeira modificação no nome hoje, Núcleo de Estudos e Práticas do Evangelho, mas essencialmente a ideia é que seja um núcleo, um grupo, pessoas dedicadas ao estudo do Evangelho, a pesquisa, uma compreensão a nível mais profundo, claro, amparados pelas ferramentas que a doutrina espírita nos propõe, nos apresenta, para um melhor entendimento das lições do Cristo. Conceitos como mediunidade, conceitos como hierarquia espiritual, reencarnação, que são uma série de fatores fundamentais para a gente abrir o texto e olhar as lições a um nível mais profundo, entender as lições de uma maneira mais abrangente. Então é com esse intuito que os NEPs surgiram. Foi formalizado isso em 2013 junto à Federação Espírita Brasileira, como falei, num esforço de Haroldo e outros companheiros, Saulo César, aquele que é responsável pela organização da série O Evangelho por Emmanuel, que é aquela série fantástica que nós temos hoje, que é a série que compila em uma coleção de 7 volumes. Nós já temos 5 volumes lançados. Ela compila todas as mensagens de comentários dos textos evangélicos por Emmanuel. Então a gente não tem ideia do tesouro espiritual que tem isso aí. Joana de Ângeles, mesmo no prefácio da série, ela dizer: Emmanuel, tendo acesso aos originais que se encontram no mundo espiritual, trouxe uma contribuição, os estudos mais profundos que se tem notícia até hoje a respeito do Evangelho, que já foi possível chegar ou concretizar-se aqui no plano dos encarnados. Então, para a gente ver o tesouro que está nas nossas mãos. Então, o Saulo era um dos participantes, Simão Pedro de Lima e outros formalizaram isso com a ideia de que haveriam de ser núcleos independentes que tinham esse objetivo de estudo do Evangelho, de compartilhamento de material, de troca de ideias, de experiências, para favorecer esse estudo. Essa ideia acabou realmente vingando, ela se espalhou pelo Brasil inteiro e vários núcleos foram formados de maneira independente, alguns vinculados a federativas ou não, que têm esse intuito, e que colaboram uns com os outros para que esse processo, esse estudo possa crescer, para que cada vez mais nós possamos, a partir do compartilhamento de ideias, mergulhar em novas compreensões, em novas ideias, tornando mais clara a lição de Jesus, facilitando em algum nível, pelo menos, a sua aplicação na nossa vida. Então essa é a ideia dos NEPs. Esse propósito, esse objetivo está crescendo. No último congresso de Goiás tivemos uma reunião de alguns representantes do NEP, em que já começamos a abordar algumas propostas, por exemplo, de um encontro nacional em 2018, um site reunindo material dos NEPs do Brasil inteiro. Nós temos muitos NEPs no Nordeste, por exemplo, temos no Sul, temos NEPs em todas as regiões. Algo que nos chega ao conhecimento hoje, na listagem que a gente tem, nós temos cerca de 30 NEPs já, ou 40 NEPs. Então, esses grupos têm sido realmente uma nova maneira de repensar esse estudo, de aprofundar esse estudo do Evangelho. Lá em São Carlos, inclusive, esses dias estávamos muito felizes que teremos uma amiga
que vai, na sua tese, na sua dissertação de mestrado, fazer inclusive um estudo. Ela é socióloga, estudou ciências sociais, ela está vinculada no núcleo na Universidade Federal de São Carlos de estudo das religiões. Ela vai fazer um estudo na sua dissertação desse surgimento dos DECs do movimento espírita e qual a correlação disso, o porquê disso, né, qual a contribuição disso para o movimento espírita de uma maneira geral. Então a gente vê que isso já está se transformando até em uma dissertação, uma possível dissertação de mestrado. A gente vê que essa ideia realmente está crescendo. E aqui listei algumas dos objetivos fundamentais que vem mesmo da experiência que nós temos tido com o NEP Paulo de Tarso, lá em São Carlos, já tem 3 anos que foi fundado, metade de 2014. Fundamentos principais, objetivos principais, os estudos e pesquisas dos textos bíblicos, e aqui nós nos referimos não só ao texto do Evangelho em si, mas a uma série de obras que nos ajudam a estudá-lo. Então, obras da doutrina espírita, obras de outras denominações religiosas, como citamos na primeira parte, obras, por exemplo, da cultura judaica, que nos ajudam a compreender melhor o simbolismo, a literatura, a própria hermenêutica, a maneira pela qual eles tinham de transmitir os ensinamentos, obras que nos ajudam a entender melhor o Antigo Testamento, aquela linguagem para nós muito difícil, porque é uma linguagem muito diferente da abstrata que nós herdamos do Ocidente, da filosofia grega. A linguagem hebraica é mais evocativa, ao invés de descritiva. Então ela vai utilizar de símbolos que vão evocar alguma coisa em você. Então, para falar, por exemplo, de mansuetude, ele vai falar de um cordeiro. Ele não vai descrever a mansuetude, ele vai falar de um cordeiro. Você se assemelha a um cordeiro. Para falar de inocência, ele vai falar de uma pomba. Para falar de astúcia, ele vai falar da serpente. Então, muitas vezes a gente se fixa no símbolo e esquece de ver o que ele está evocando em nós. Há um caso clássico para a gente entender essa diferença das linguagens. O caso, por exemplo, quando Davi cita no Salmo: Deus é o chifre da minha salvação. Para nós, uma forma meio difícil de entender. Mas, para um judeu, o que era o chifre? Então, a grande maioria daquelas pessoas que ouviam Jesus, aquela cultura, como todo ao longo da história, sempre foi uma cultura agropastoril. Eram agricultores ou então criadores de cabras, de bodes, ovelhas. E para eles, o chifre do bode era o símbolo do quê? Força, poder. Então, ao falar Deus é o chifre da minha salvação, eu estou falando o quê? Deus é a força da minha salvação. Deus é aquele que me impulsiona, que me fortalece, que me ajuda a vencer a mim mesmo, a vencer os obstáculos. É por isso que a gente vai encontrar, fazendo um paralelo lá no Apocalipse, quando diz: o cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Se a gente não entende o que é os 7 chifres e os 7 olhos, uma linguagem altamente simbólica. Mas se a gente entende o chifre como esse símbolo de força, de poder, de autoridade, e a gente entende o número 7, que é um número muito presente na linguagem bíblica, como símbolo da plenitude, da totalidade, nós temos 7 vezes chifre, ou seja, nós temos plenitude de poder, plenitude de autoridade. O cordeiro na terra é aquele que tem a maior autoridade, é aquele que tem a maior responsabilidade, vamos assim dizer. É outra maneira de dizer que o cordeiro, Cristo na terra, é aquele que governa o planeta. 7 chifres, 7 olhos. Lembrando que o olho, naquela cultura oriental, sobretudo na egípcia também, era um símbolo de conhecimento, de entendimento. 7 vezes olhos quer significar uma profunda sabedoria. Na terra, ele é o máximo que nós temos de sabedoria. Portanto, 7 chifres, 7 olhos. Se a gente não entende isso, essa linguagem hebraica, nós simplesmente não compreendemos a profundidade do símbolo. E algumas vezes ela é até um pouco constrangedora para nós. Há um caso muito conhecido também, o Cântico dos Cânticos, que é um diálogo entre Deus, que seria o noivo, e a humanidade, que seria a noiva. E ali eles se utilizam de uma série de elementos para elogiar um ao outro. Em determinado momento, o noivo vai dizer assim para a noiva: os seus dentes são tão brancos quanto um rebanho de ovelhas tosquiadas subindo do lavadouro. Você é tão bela como uma cabrita saltitante nos montes de Gileade. Para nós ocidentais, você elogiar uma mulher chamando-a de cabrita não é lá
uma coisa muito bem vista. Seria até perigoso fazer. Mas, para eles, o que evocava uma cabrita? A alegria, a vivacidade, a juventude. Então, ao chamar a noiva de cabrita, ele está falando disso, da sua juventude, da sua beleza, dessa alegria de viver, que era o que um judeu pensava, o que o evocava. Quando ele pensava numa cabritinha, ele pensava naquele serzinho pulando ali, alegre, feliz. Então isso é uma literatura, uma linguagem evocativa, mais abstrata. Isso está presente em toda a linguagem bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, mas também no Novo. E para nós ocidentais é estranho. Mas a gente não pode querer ler o texto como na nossa perspectiva de hoje. A gente precisa entender melhor a perspectiva lá de trás. Por isso, um NEP se propõe a fazer esse tipo de estudo também, a mergulhar nesse contexto para conseguir vencer essas capas e buscar a essência, né? É tirar a casca da banana para comer o fruto, porque à medida que você entende essa casca cultural e literária, você consegue acessar o fruto. Então esse é o objetivo, né? Reunir e compilar material bibliográfico, né? Então nos grupos a gente vai compilando isso e até quando possível eletronicamente compartilhando uns para com os outros, até mesmo o resultado dos estudos. Nós temos acesso aos estudos de muitos dos NEPs que eles compartilham conosco, alguns mesmo já gravam esses estudos, já ficam disponíveis. Isso tudo é um movimento muito grande de compartilhamento, que é o terceiro ponto, né? Compartilhar não só os estudos, mas também experiências de algo que tem se dado certo, de maneiras de estudar, de maneiras de abordagem. Se estudamos, por exemplo, sequencialmente parábolas, se estudamos um evangelho de maneira sequencial. Alguns NEPs escolhem, por exemplo, estudar todo o Evangelho de Mateus. Então entram na sequência do Evangelho de Mateus, vamos estudando versículo a versículo Mateus. O nosso grupo, por exemplo, faz um pouco diferente. Nós estudamos passagens de cada evangelista, fazendo um ciclo. Então estudamos uma passagem de Mateus, uma passagem de Lucas, uma de Marcos, uma de João. Voltamos no início, até para ver as diferenças entre os diversos evangelistas. E alternamos, por exemplo, também entre parábolas, entre curas, entre ensinamentos diretos e etc. Até para ver a diferença também das maneiras de transmitir. Assim a gente tem uma abordagem. Mas outros entendem ser melhor para a dinâmica do grupo seguir sequencialmente um evangelista, seja ele Mateus, Lucas, enfim, tudo isso são experiências que são compartilhadas, que ajudam, favorecem os outros também a fazer os seus estudos como acharem melhor. E por fim, e mais importante de todos, que é o que a gente queria talvez ressaltar também na primeira parte, o objetivo do NEP é aproximar-nos das lições do Cristo com mais clareza, com mais profundidade, para que a gente tenha mais recursos, né, para aplicá-las no dia a dia, para que a gente esteja mais consciente, mais conectado à espiritualidade superior no momento do testemunho, que é aquilo que a gente falou, aquele processo de imantação do nosso ser às esferas superiores que o estudo do Evangelho vai propiciando. Um exemplo clássico disso, de como que, na medida que a gente vai encontrando essa vinculação no momento do testemunho, a gente consegue parar, discernir e agir melhor. Tem dois exemplos disso. Um exemplo que eu cito, dois exemplos do Paulo e Estevão. O primeiro, o caso de Pedro. Porque Pedro, em determinado momento, foi convocado por Paulo até Antioquia para ajudá-lo num problema que ele estava tendo lá entre judaizantes e gentios. Porque os judaizantes queriam submeter os gentios a uma série de rituais que traziam o judaísmo, circuncisão e etc. E Paulo insistindo de maneira assim enérgica, com todos os argumentos ao seu alcance, para demonstrar que aquilo não era mais necessário, que o que importava era a vivência, a mudança interior, a circuncisão não física, mas espiritual, né? A circuncisão do coração, enfim. Ele insistiu, mas não estava conseguindo. Então ele recorre a Pedro, que era aquele que equilibrava as coisas. Pedro era a rocha, não por acaso, porque ele era aquele que sustentava. Quando tinha que recorrer a alguém que tinha equilíbrio, recorriam a ele. Ele foi essa base forte, firme, que possibilitou a construção do cristianismo nascente. Então ele recorre a Pedro, Pedro chega a Antioquia e realmente as coisas começam a mudar. Ele começa a reaproximar gentios, judaizantes, mas, passado um tempo, chegam alguns emissários de Tiago, vindos de Jerusalém, para verificar como estavam ali as coisas. Como a gente sabe, Tiago era mais do lado dos judaizantes. Tiago ainda prezava por esse aspecto dos rituais. Paulo
era o extremo oposto. No meio do fogo cruzado estava Pedro. Quando chegam esses emissários, Pedro começa a se afastar dos gentios. Começa de novo aquela intriga, aquela dificuldade. Paulo olha para aquilo com tristeza, espera um tempinho para ver se as coisas não iam mudar mesmo. Dado um tempinho, então ele sobe a tribuna na reunião pública. Como não era lá um espírito muito doce, assim, muito suave, era mais enérgico, sobe a tribuna e aponta para Pedro diante de todos: você está fazendo errado. Aí começa o caos. Barnabé, que era amigo dos dois, começa a chorar sem parar, porque não sabia de que lado ficava. Os gentios esperançosos de que alguma coisa iria mudar. Os judaizantes irados com Paulo, como ele ousa questionar a Pedro. Mas o mais interessante era Pedro, porque mesmo com toda aquela divergência, aquele espírito de intriga que começou a surgir no seio da comunidade, Pedro manteve-se sereno, seguro. Voltou o pensamento para Deus, para o mestre, e começou a pedir ajuda. Como fazer, como proceder, para não causar ou ter uma atitude que poderia provocar algo muito pior. Então, conta-nos Emmanuel que ele começou a ter uma série de experiências. Foi lembrado da cruz do Cristo, que simbolizava o pleno equilíbrio, duas linhas retas, sem parcialidade. Não deveria pender para Paulo, não deveria pender para Tiago, deveria buscar o equilíbrio. E então vem à mente dele um versículo de Jesus: quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Então, mesmo naquele ambiente, naquele clima que favorecia de todas as maneiras possíveis a desavença, a discórdia, ele conseguiu manter-se equilibrado, porque já tinha esse hábito, e conseguiu buscar no alto o discernimento para como agir. Então ele se levanta, depois de lembrar desse ensinamento, assume o erro perante todos, pede desculpa a todos e diz a Paulo: Paulo, você poderia passar para comentário do Evangelho na noite? Leia por favor a lição e comente para nós. Dirá Emmanuel que ninguém conseguia se recuperar da surpresa, porque todos esperavam uma resposta enérgica, ou um revide, uma explicação, mas Pedro teve a postura do esquecimento de si mesmo, a admissão da sua dificuldade, da sua imperfeição, colocou-se como o menor de todos e com isso conseguiu sanar ou romper com aquele ambiente de desavença. Isso foi tão importante que diz Emmanuel no livro. Nós, os cristãos de hoje, não sabemos, mas naquele dia, com aquela atitude, Simão Pedro salvou o cristianismo nascente. Por quê? Porque já tinha esse hábito, e no instante do testemunho conseguiu manter-se equilibrado para discernir como agir com Cristo. Mais adiante, no mesmo livro, agora Paulo, já com mais de 20 anos de apostolado talvez, mas ainda lá com as suas lutas, estava prestes a partir para Roma, o seu grande sonho, já estava com as malas prontas, no outro dia era só embarcar, quando à noite alguém bate na casa em que ele se encontrava. Bate na porta um emissário de Tiago, aquele seu grande amigo lá de Jerusalém, aquele com quem ele quase não tinha desavenças. Então esse emissário diz: olha, as coisas estão bem complicadas lá em Jerusalém, e o Tiago está pedindo ajuda. A primeira coisa que Paulo pensou, e Emmanuel escreve isso: quem é esse homem para me pedir ajuda depois de todos os problemas que ele me causou? O primeiro impulso dele foi negar e tocar adiante, fazer o que ele queria. Mas ele já era um espírito acostumado, por meio do estudo, do empenho, a buscar com o Cristo a orientação de como agir. Isso só consegue quem está bem habituado ao Evangelho. Então ele para, não responde nada, pede um minuto ao emissário e diz: eu vou entrar um pouco, vou fazer uma prece, logo eu retorno. Então ele vai, busca, prece, abre o Evangelho e adivinha onde abre? Reconcilie-te depressa com teu adversário quando estás a caminho com ele. E aí ele fala: eu quero fazer isso. O meu impulso, a minha vontade imperfeita me diria para fazer isso, mas o Cristo me convida a fazer algo mais. E assim é conosco no testemunho. Mas só tem esse equilíbrio, essa ponderação de fazer, de parar, de refletir, meditar, de buscar a inspiração do alto, quem está habituado a isso. E o NEP tem justamente esse propósito, assim como o nosso estudo individual em casa, de estarmos vinculados com laços firmes
com a espiritualidade superior e com Cristo, em última instância, para que, diante dos testemunhos, a gente tenha ponderação para agir. Essa é a ideia. E é por isso que esses estudos surgiram, com esse intuito. Mas, como eu falei, eles são resultado final, são a culminância, né? Ou a consequência de um outro estudo que começou em 1957. Na verdade, começou antes, né? Mas assim, de maneira mais patente na Terra aqui. Seu Honório e outros amigos começaram esse estudo, um grupo espírita Emmanuel, que resultou nesse livro, Luz Imperecível, em que eles trazem alguns princípios desse estudo mais aprofundado do Evangelho, princípios esses que aprenderam com o próprio Emmanuel, na maneira que Emmanuel tinha de interpretar as lições do Cristo, buscando um sentido por nós outros, muitas vezes oculto, ou jamais imaginado, porque a gente sempre se surpreende com Emmanuel. Quanto mais você estuda Emmanuel, você não cansa de se surpreender com a capacidade desse Espírito de extrair o Espírito da letra, ou de extrair o tesouro divino do Evangelho do cascalho, da forma em que ele ficou grafado. Então ele apresenta nesse livro fundamentos e também exemplos, alguns exemplos do estudo prático, de como extrair de pequenos trechos do Evangelho, de palavra por palavra, algum sentido espiritual. Estudo esse que justamente por isso ficou conhecido em Minas Gerais como miudinho, que é a ideia de analisar no miúdo, de maneira miúda, pedacinho a pedacinho, o tesouro divino do texto do Evangelho, para extrair esse valor. E na apresentação ele põe 5 pontos principais que são fundamentais para esse estudo, que por consequência são também muito importantes para um estudo como o NEP. O primeiro deles, um profundo conhecimento da doutrina espírita. Isso é essencial, até para que a gente não volte por velhos atavismos a antigas interpretações e visões sobre o Evangelho. Nós precisamos de renovação, e quem fará isso por nós, ou segundo o nosso empenho, é a doutrina espírita, que muda ou renova as lentes com as quais nós vamos ler, rompendo com pensamentos, ideias cristalizados de séculos que trazemos em torno do Evangelho. Então é preciso conhecer profundamente a doutrina, até para que a gente tenha ferramentas para fazer esse processo, que a gente tenha um padrão de identificar o que condiz com aquilo que a gente tem aprendido com a doutrina, o que se harmoniza com ela e o que não, para que a gente veja se a interpretação que nós estamos tendo tem algum sentido, faz alguma lógica. No primeiro capítulo do livro A Gênese, Kardec tem uma fala bem interessante a respeito das diversas interpretações, porque, como falávamos, cada ensinamento, cada lição de Jesus, ela pode ser vista de várias perspectivas. É como um diamante com várias facetas, só que elas devem estar harmonizadas entre si, não podem ser antagônicas. Caso contrário, se uma visão minha contradiz uma das leis que tenho aprendido, alguma coisa está errada na minha visão, não na lei divina, né? Então Kardec faz a seguinte pergunta, lá no capítulo 1 do livro A Gênese: quem que vai julgar sobre as diversas interpretações? Se aquela interpretação é uma interpretação válida, se é uma interpretação que enriquece. Dirá ele: o futuro, a lógica e o bom senso. O futuro, que representa aí o progresso científico, filosófico, que nos auxilia a ter recursos maiores de compreensão. A lógica, naturalmente, como esse elemento fundamental que preza por essa harmonização entre as diversas facetas da lei divina. E o bom senso, esse senso inspirado pela bondade, né? Esse senso mais destituído dos interesses puramente da personalidade ou do ego, né? Esse bom senso. E é isso que a doutrina espírita vai nos proporcionando, esses recursos para que a gente consiga buscar no texto algo sem contaminar tanto a fonte do Evangelho. É buscar com a maior pureza possível o que está sendo dito. É buscar aprender com Jesus. É não trazer o Evangelho para o plano das nossas imperfeições, mas buscarmos nos alçar ao plano das orientações sublimes do Evangelho. Esse movimento é fundamental. Não trazer o Evangelho para o terra a terra no sentido de rebaixá-lo, mas buscar nos elevar para buscar com ele soluções para uma vida superior, uma vida mais aprimorada. Então é isso. Por isso o primeiro ponto, conhecimento fundamental da doutrina, né? Então não é assim, não é um estudo que exclui o estudo das obras básicas, pelo contrário. Boa parte do estudo que nós fazemos no NEP, nós dedicamos a trechos das obras básicas que vão trabalhar aspectos que estão presentes no versículo, até para favorecer esse estudo das obras básicas.
Então são coisas que se conjugam, jamais excludentes. Isso é fundamental, porque senão a gente pode repetir padrões de estudo do Evangelho e voltar ao passado. Que nós todos, pelo menos boa parte dos espíritas, tem algum vínculo com o cristianismo no passado, com o Evangelho no passado. Segundo, definição da abrangência de análise. Até para facilitar, o dicionário diz assim: é preciso definir para cada estudo, para que a gente consiga focar, se eu vou trabalhar um versículo, 2 versículos, se eu vou trabalhar uma passagem inteira, porque isso vai definir como é que eu vou olhar. Se eu for trabalhar a passagem inteira, eu vou dar um panorama mais geral. Se eu for trabalhar versículo a versículo, eu vou entrar num nível mais profundo em cada versículo. Então isso aí, cada grupo vai definir segundo o funcionamento, segundo aquilo que tem sido mais útil. O ideal é que cada vez mais aprofundemos. Para a gente ter uma ideia, nos nossos estudos do NET, uma passagem com 4, 5 versículos, a gente gasta 2 meses para estudar, porque em geral é um estudo de 1h30 para um versículo, e ainda daria para fazer mais. Quem tem acompanhado, por exemplo, a série Nildinho, lá do canal do SEI, no Evangelho Espiritismo, com a Luiz Elias, deu para entender mais ou menos o que é isso, né? O Luiz às vezes pega 2 palavras de um versículo e trabalha em 1h30 de estudo. É claro que a gente também não vai entrar no excesso. Às vezes ficar rodando ali, a gente tem que mas encontrar a justa medida e o equilíbrio para a gente fazer esse processo. Terceiro, o entendimento apropriado do aspecto literal do texto. Então, antes de buscar o aspecto espiritual, eu preciso entender muito bem o que está escrito ali. Buscar a significação de palavras, que às vezes eu nem entendi as palavras que estão ali e já estou querendo entrar num nível mais profundo do sentido espiritual, mas entender o significado de expressões, se possível buscar o valor, o significado de algumas palavras no grego original do Novo Testamento. As traduções de hoje de estudo já facilitam isso, por exemplo, a do Haroldo, a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia do Peregrino, já trazem notas que muitas vezes esclarecem o significado de palavra, mas existem alguns sites, ou mesmo algumas versões transliteradas que trazem a versão em português, a versão em grego. Você consegue ver o significado da palavra em grego, o que ela quer dizer, às vezes muito diferente do que foi trabalhado na tradução. Então é entender o aspecto literal do texto também, identificar verbos, locais, contexto. Muitas vezes Jesus está passando uma lição em resposta a um fato que aconteceu antes. Se você não identifica o contexto, você deixa de perceber que aquela parábola é relativa a um fato que aconteceu antes. Um exemplo clássico: Jesus está indo para Jerusalém passando pela Samaria. Então ele manda João e Tiago adiante para conseguir hospedagem. Mas os judeus e os samaritanos tinham lá as suas rixas, né? E os samaritanos recusam a hospedagem aos judeus, no caso Jesus e os discípulos. Mas isso, na cultura oriental, é uma das maiores ofensas possíveis de se fazer, porque um povo nômade, como era característico daquele povo, a hospedagem era algo assim sagrado. Oferecer hospedagem ao peregrino era algo assim, quase como um dever consciencial, um dever para com Deus. Não se recusavam, porque sabiam das dificuldades da travessia pelo deserto. Então era quase um dever para com todos. Mas os samaritanos se recusam. O João e o Tiago ficam irados. Voltam para Jesus e falam assim para ele: mestre, os caras lá não quiseram colher a gente não. Você quer que a gente olhe ao céu para que caia fogo do céu e queime todos eles? Isso é apóstolo de Jesus, hein? Tiago e João. Por isso eram chamados de Boanerges, filhos do trovão, porque eram jovens, impetuosos, né? Mas Jesus foi... Então Jesus, na hora, não fala nada, mas só fala assim: vocês não entenderam até agora que o Filho do Homem veio para salvar e não para destruir? E deixe, segue em caminho e chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele é tentado com o doutor da lei, ele conta uma parábola. E adivinha quem é o personagem principal da parábola? Quem é o herói da parábola? Um samaritano. Você imagina a cara do Tiago e do João, quando Jesus conta em direto, assim, e olhar assim, como que não fosse com eles, mas a gente não percebe esse contexto se a gente olha só a passagem. É preciso entender a dinâmica, né? Muitas vezes é difícil, porque nem sempre os evangelhos, alguns seguem, vamos dizer assim, a temporalidade, né, de maneira sequencial, mas dá para identificar, sobretudo com o auxílio dos 3 sinóticos que falam de passagens semelhantes. Isso é importante também, que é o terceiro ponto. Para que, enfim, a gente vá para o quarto, que é o que de fato nós buscamos, a busca do conteúdo espiritual do texto. Quando eu vou buscar ir além da letra, né, tirar as capas e buscar ali o sumo, o fruto, né,
sumo da laranja, que é o que alimenta o nosso espírito. E para facilitar essa busca, o Seu Honório define um método nesse livro, ele vai dar vários exemplos, um método de 4 perguntas que favorecem, pelo menos facilitam essa identificação, que são as perguntas quem, onde, quando e como. A partir delas eu consigo fazer essa ponte do texto lá histórico, que se refere à passagem que aconteceu há 2000 anos atrás, para com a minha vida hoje, que é essa ideia. Trazer a essência daquele texto, que se refere a algo que aconteceu há muito tempo atrás com outras pessoas, para algo que se refere a mim hoje na minha vida. Esse é o intuito. E para a gente perceber como isso funciona, a gente trouxe alguns exemplos dos textos de Emmanuel, para ver como que o nosso querido Emmanuel trabalha isso assim, em quase todos os seus textos. À medida que a gente vai começando a treinar esse olhar, a gente vai percebendo Emmanuel conjugando essas perguntas ou trabalhando esses elementos nos seus textos. O primeiro exemplo, quem? Uma breve introdução do sonoro, o que ele vai dizer? O quem serve para eu identificar naquelas personagens do Evangelho padrões de comportamentos, de conduta que estão presentes em mim mesmo hoje. Porque aí eu vou percebendo que aqueles personagens que estão no Evangelho, na verdade são personagens que moram dentro de mim também. Porque eu me identifico, por exemplo, com a dureza, a intransigência de um Simão Pedro ainda dentro de mim. Eu me identifico com a soberba e o orgulho de um Saulo de Tarso ainda dentro de mim. Eu encontro Maria Madalena dentro de mim ainda pelos vícios aos quais eu me vincula. Então eu transporto aqueles personagens para a minha vida, identificando os padrões que eles tinham em mim. E a partir da própria transformação deles, posso fazer a minha. Transformar o Pedro que há em mim no Pedro que veio depois de 30 anos de apostolado. Aquele Pedro intransigente se transforma num Pedro amoroso. Transformar o Saulo de Tarso, doutor orgulhoso, no Paulo, pequenino, aquele que, pela humildade e pelo trabalho, pôde se renovar. Então isso é o quem? Aqueles personagens do Evangelho, de alguma maneira, dizem respeito a mim. O trabalho é um aspecto que encontram em mim mesmo. Um Lázaro, uma Maria, uma Marta. Uma Marta que é aquele ativismo, aquele trabalho incessante, sem reflexão, sem harmonia. Ou uma Maria, às vezes, que fica apenas da contemplação, sem colocar a mão na massa. Então todos os personagens, de alguma maneira, refletem-se em posturas nossas. Para a gente ver um exemplo de como Emmanuel trabalha assim no seu texto, essa mensagem, ele vai comentar esse versículo na mensagem que eu vou pôr logo a seguir. O que vocês acham? De quem está sendo falado aí? João 11, a maioria já deve saber. Quem é o personagem? Lázaro, né? Então Lázaro era o quê? Alguém que estava, entre aspas, morto. Não estava morto, como nós concebemos a palavra morte, mas ele estava morto, e essa morte aqui vai ser trabalhada por Emmanuel por uma outra perspectiva. Essas faixas que envolviam os seus olhos, tudo isso Emmanuel vai trabalhar de uma maneira diferente. Ou seja, ele vai fazer um link entre aquele Lázaro lá e o que aconteceu com ele, com cada um de nós. Nesse momento, nós seremos Lázaro. E aí o texto do Evangelho ganha vida na minha vida. Por isso quem? Vamos ver como é que o Emmanuel faz isso? É um texto longo, mas só para exemplificação. Olha o que ele vai dizer. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Então aqui ele já está entrando no sentido espiritual do texto. Ele não vai falar do Lázaro lá 2000 anos, ele vai falar do símbolo daquele acontecimento com Lázaro. Olha o que ele vai dizer. Cada vez que o Espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos. O que acontece? Jesus fala: desligai-o e deixai-o ir. Traz novamente ele à vida e propicia a ele uma oportunidade de, retomando a vida, de construir novamente, de aperfeiçoar, de trabalhar. A grande maioria de nós, durante a desencarnação, quando não atentamos para os deveres da encarnação anterior, ficamos lá como que Lázaro, sepultados no túmulo, vamos dizer assim, das culpas, dos medos, dos remorsos. E então Cristo, na sua misericórdia, pede que momentaneamente tenhamos esses laços desenfaixados para que possamos voltar à vida e reconstruir.
Então agora nós somos Lázaro. Quando voltamos à matéria física, somos aquele Lázaro que deixou o túmulo em direção ao retorno à vida. Mais adiante ele irá dizer: preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana. Então vejam com que riqueza Emmanuel trabalha aqui: o desligar e o deixar ir, as faixas ligadas ao seu rosto, o lenço e tudo mais. Ele transforma isso em faixas espirituais, um símbolo daquilo que acontece conosco ao retornarmos à experiência física com o intuito de reconstrução. Então o que ele está fazendo aqui é trazer aquele Lázaro para a minha vida. E o que ele vai fazer numa série de textos. Assim nós identificamos como que sutilmente Emmanuel trabalha isso, ou responde essas perguntas, na sua maneira de abordar o texto evangélico. O segundo exemplo: onde? Onde acontecem os lugares, ou melhor, onde acontecem os fatos do Evangelho, onde Jesus escolhe transmitir as suas lições. Porque até nisso Jesus transmitia uma lição. Até no fato de escolher um determinado local, ele queria nos passar uma lição. Isso é uma coisa que temos aprendido aqui. Jesus não fazia nada por acaso. Nenhuma palavra de Cristo, nenhum gesto seu está destituído de sentido. Então, a própria escolha de um local queria transmitir uma informação. Um exemplo que damos: Jesus, com frequência para orar, subia ao monte. É óbvio que para Jesus, ele sabia muito bem que não fazia diferença alguma orar em cima do monte ou não. Mas o que ele queria nos transmitir ao subir no monte para orar? A ideia de que a oração é um momento de elevação. A oração é um momento de elevação. Se a gente não atenta para esses detalhes, a gente perde muito desse conteúdo espiritual. Na linguagem bíblica, montes, em geral, são momentos de elevação. Onde Jesus transfigura? No Monte Tabor. Onde Jesus dá o sermão mais conhecido? No monte. E vales, em geral, são símbolos de queda. São símbolos de momentos de dificuldade espiritual. Há um exemplo muito interessante da parábola do bom samaritano já citado. Porque existem duas cidades mencionadas na parábola: Jerusalém e Jericó. Só que Jerusalém e Jericó, além das cidades em si, tinham um significado, uma conotação espiritual. Para os judeus, Jerusalém era um símbolo da presença divina, da comunhão com Deus. Subir a Jerusalém significava entrar em contato com Deus, porque na concepção deles Deus era estado. Então subir a Jerusalém era um símbolo de elevação espiritual. Por outro lado, Jericó era uma cidade mais rebaixada, uma cidade mais comercial, mais vinculada às coisas da matéria. A própria tradução do hebraico é cidade perfumada, ou seja, algo que está mais atrelado aos perfumes ilusórios da matéria, às coisas materiais, às trocas comerciais. Então é algo mais relacionado à materialidade. Então Jesus vai dizer assim na parábola: um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Um levita descia de Jerusalém para Jericó. O samaritano não descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, um estava descendo de Jerusalém para Jericó, estava em queda espiritual. Cercado, cristalizado no seu egoísmo, não ajuda o homem caído. O levita a mesma coisa, descia de Jerusalém para Jericó, cercado também no seu egoísmo, cristalizado no orgulho, não ajuda o homem caído. Descia, queda espiritual, Jerusalém para Jericó. Quando ele vai falar do bom samaritano, ele não fala descia de Jerusalém para Jericó, estava a caminho. Então essa é a ideia. Perceba, isso está implicitamente no texto, e aqueles mais treinados naquela época mesmo já conseguiram identificar. Mas o texto ganha uma nova dimensão quando a gente passa a atentar para esses fatos, a escolha didática de Jesus dos locais. Então, para a gente ver outro exemplo, o versículo comentando de Emmanuel: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Aqui, o onde é o quê? Um lugar deserto. O que esse lugar deserto representa? Que símbolo se refere? Vejamos como o Emmanuel comenta. No precioso símbolo, de novo. Então, quando a gente identifica palavras como
símbolo espiritual, a gente já percebe que Emmanuel está indo além da letra. Ele já está buscando esse sentido espiritual. Então ele vai dizer: no precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Deserto é o símbolo do coração sedento, sequioso de luz divina. Então, ir a um lugar à parte, no caso do deserto, não é buscar um deserto físico, mas esse deserto interior. Esse mundo interior nosso que ainda, por falta, por ausência da linfa pura do amor divino, é um deserto, mas que um dia haverá de ser um Éden. Ao longo dos séculos, nós entendemos esses textos de Jesus como um convite ao isolamento, a um isolamento, à busca de fato aos eremitérios, aos desertos. Mas é muito mais do que isso. O local ali é um símbolo de uma condição espiritual. Em geral, os locais do Evangelho são símbolos de condições espirituais. Monte, vale, Jerusalém, Jericó, Galileia, o Tiberíades, todos referem-se a alguma coisa. O próprio mar de Tiberíades, por exemplo, era um símbolo da experiência física, onde nós, por meio de um barquinho, podemos fazer a travessia nesse mar, pescando os valores evolutivos. Há até uma parábola que Jesus vai trabalhar isso. O barco é o corpo, diz Emmanuel, o mar, o Tiberíades, é a vida, e as redes que lançamos e pescamos os peixes, os valores da vida durante a encarnação. Então esses locais têm toda essa significação simbólica. Mais adiante, ele vai dizer: nesse lugar à parte, esse lugar deserto, o templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Vamos só para relembrar o versículo, como que Emmanuel tira a reflexão: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O versículo simples, parece algo comum, pouco poderíamos tirar, mas qual é a mensagem, contexto espiritual, que Emmanuel consegue tirar de um versículo desse? Buscar o Cristo nesse lugar deserto, entrar em comunhão com Ele, onde Ele nos aguarda, para nos repousar, para que repousemos um pouco, não muito, né? Não excessivamente, um pouco, apenas o necessário para dar prosseguimento às atividades. Então esse é o monte, e a gente vai ver por várias vezes essas lições nas mensagens de Emmanuel. O quando? Assim como tem a escolha dos locais, tem a escolha dos tempos também, ou dos momentos em que Jesus profere algumas palavras, dos momentos em que Jesus é buscado por alguns indivíduos no Evangelho. Isso também tem toda uma conotação simbólica. Por exemplo, quando o fariseu Nicodemos busca Jesus à noite, isso quer nos dizer algo a mais do que o fato puro e simplesmente de ter buscado Jesus durante a noite. Quer dizer que aquele espírito encontrava-se num momento de noite espiritual. Tinha tanto receio pela sua reputação que não queria ser visto como Cristo, portanto buscava se esconder. Então até esse sentido a gente pode pegar. Dia representa um momento de claridade interior. Tarde, por exemplo, representa o fechamento de um ciclo, porque para os judeus, naquela cultura, o dia se finda às 6 horas da tarde. Até hoje, para os judeus ortodoxos, às 6 horas da tarde, ele para o que estiver fazendo, que é Shabat, é o início do Shabat, ele só volta a fazer alguma coisa no sentido, né, de trabalho, ele vai se dedicar ao estudo, mas ele só volta a fazê-lo às 6 horas do dia seguinte. Então, quando nós vemos no Evangelho final de tarde, em geral está se referindo a um processo de fechamento de ciclo. Quando nós vemos algumas referências a estações, inverno. O inverno, assim como nós temos a estação física, nós temos a estação espiritual. Nós todos passamos por momentos de verão, inverno, outono, primavera. E, em geral, o inverno como um símbolo daquele momento de provação maior, de aferição de valores, que precede a primavera, que é o momento, vamos dizer assim, de maior frutificação, de maior florescência. A gente percebe na nossa vida. Depois, os momentos mais difíceis foram, na maioria das vezes, os momentos de maior crescimento na nossa vida, de maior frutificação. Por isso a primavera vem depois do inverno. Por isso a Páscoa é comemorada na primavera. Como dizer assim, que o inverno da morte e da crucificação não é o fim. Quem dá a última palavra é a vida, é a renovação. Por isso a Páscoa, o símbolo da ressurreição,
da vinda, da volta do Cristo, mostrando-nos que a vida é sempre aquela que prossegue. A morte é apenas um processo transformador. A dor, sim, também. Então nós também temos estações na nossa vida. Identificar isso no texto, os momentos, também tem muito a nos dizer a nível espiritual. Vamos ver um exemplo de como Emmanuel vai trabalhar isso? Olha o versículo que Emmanuel vai comentar. Esse é daquele versículo que você fala, meu Deus, esse aí não dá, né? Mas ele vai comentar isso. E é uma das mensagens mais bonitas do livro Vinha de Luz. Procura vir antes do inverno. É óbvio que essa orientação, num primeiro patamar de análise, vai se referir a uma orientação sábia de Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, para que ele viesse ou navegasse antes do inverno, porque no inverno era bem difícil de navegar. Não se navegava durante os 3 meses do inverno, porque faltava vento. As condições climáticas ali na região do Mediterrâneo eram muito complicadas. Mas é sempre possível ir além no sentido espiritual do texto. Vamos ver o que o Emmanuel faz, a surpresa que ele nos traz. Antes de tudo, olha essa frase que ele vai nos dizer aqui. Ele vai começar dizendo, que naturalmente, que era um conceito, Timóteo, mas olha essa segunda frase. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e de tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Gente, isso é fantástico. Ir além da letra e acima do problema circunstancial de tempo e lugar. Isso é buscar a essência que é imortal, além da forma que é perecível. Esse é o cerne de um estudo do Evangelho. Porque a forma que o Evangelho precisou para chegar até nós, ela é mutável. São letras. Letras têm a ver com cultura, tem a ver com tempo, local, hermenêutica e uma série de outras coisas. Mas o que está por trás não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver nem mesmo com a Terra, porque são lições que valem na imortalidade, na universalidade, no universo todo. Então é perceber essa dimensão além da aparência. Esse é o cerne. E para fazer isso, diz ele, precisamos mobilizar nossa interpretação espiritual. É como se fosse uma faculdade que todos temos, mas precisa ser treinada, precisa ser trabalhada. Como cada um treina a sua faculdade profissional, aquilo que faz com mais maestria, um esporte, assim também essa capacidade de estudar. É aquilo que Jesus resumia: é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Treinar esses olhos para ver além da aparência é mobilizar a faculdade de interpretação espiritual. É por isso, eu me lembro, a primeira vez que eu li Missionários da Luz, tem um capítulo lá que o benfeitor vai fazer o comentário de uma carta de Paulo, quando Paulo fala que a criação inteira geme pelos equívocos do ser humano. Não é bem essas palavras, mas é mais ou menos essa ideia. O que ele está querendo dizer? Que toda a criação divina sofre pelo afastamento ou pela infidelidade dos seres humanos à lei divina. Então os animais sofrem, as plantas sofrem, o planeta sofre. E o benfeitor, a partir desse versículo, eu acho que ele faz umas 3 ou 4 páginas de um comentário tão bonito, tão belo, tão profundo. Eu falei, meu Deus, jamais imaginaria extrair disso aqui tamanha sabedoria espiritual. É isso. É mobilizar a interpretação espiritual. Treino, prática, claro, evolução. Séculos ou milênios de experiência espiritual. Mas o que representaria esse inverno? Senão esses momentos de dificuldade que chegam em nossa existência como momentos de aferição de valores. A dica é a orientação de Paulo a nível espiritual: procura vir antes do inverno, ou seja, procura se preparar antes do inverno, procura se munir espiritualmente antes da experiência dolorosa, porque Deus é tão misericordioso que sempre nos fornece os recursos para a gente passar pela experiência da maneira mais suave possível. Mas às vezes, por negligência e vigilância, vamos conduzindo a vida de maneira desleixada e somos colhidos de surpresa pela experiência dolorosa. Mas a dica: procura vir antes do inverno, procura Jesus antes da experiência difícil, para que quando ela chegar, você esteja preparado. A grande maioria de nós vive como a cigarra da fábula de La Fontaine.
desatenta, vai tocando a vida. Deveríamos pensar mais nas formiguinhas disciplinadas que acumulam, que fazem o seu recurso para vencer o inverno. A grande maioria de nós vive com a cigarra colhida de surpresa e muitas vezes desespera, tornando uma situação que poderia ser vencida com muito mais suavidade num verdadeiro martírio, não porque Deus assim quis, mas porque nós, pela invigilância, assim o fizemos. Então vai dizer, o inverno rigoroso do sofrimento, quando a hora de neblina espessa, de tempestade, de gelo pesado e compacto sobre o coração. O inverno é imprescindível e útil, como um período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Procura vir antes do inverno. Essa é a pérola que Emmanuel nos concede. E por fim, o como, que diz respeito, naturalmente, a expressões, a verbos, a advérbios, a mesmo a substantivos que trazem alguma conotação interessante a nível espiritual. Por exemplo, quando Jesus manda que os discípulos lançassem a rede para a banda direita do barco, o que representa essa banda direita do barco naquele contexto cultural. Quando nós vemos um levanta e anda, naturalmente que isso significa muito mais do que apenas o levanta e anda fisicamente, mas levanta-te, toma posse novamente da tua vontade, das rédeas do teu destino e avança espiritualmente. É interessante pensar nisso, né? Por que Jesus dizia aos paralíticos que procuravam: levanta, toma teu catre e anda. Levanta no sentido de vence a paralisia da vontade, vence a paralisia da alma, levanta novamente para tomar posse da sua força espiritual, da sua força de realização. Toma o teu catre, isto é, leva consigo a experiência adquirida nessa experiência de dor. Toma o teu catre, aprende com essa experiência, leva ela com você, não esqueça dela, mas anda, meu filho, para frente, desconecta, desapega do sofrimento e olha para o futuro, para a renovação. Então levanta, toma o teu catre e anda, porque não basta levantar. É interessante como Jesus põe sempre levanta e anda, porque o levantar muitas vezes é quando a gente vem à casa espírita, se emociona espiritualmente ao ouvir falar de Jesus e aí levanta. Aquela emoção chega a chorar, fica emocionado, mas portas afora, senta de novo. Então levanta, não fica apenas no campo dos ideais, não fica apenas no campo dos projetos, materializa, concretiza, anda, faz acontecer. Levanta e anda. Então muito mais do que apenas um verbo que diz respeito ao que aconteceu ali, ele tem a ver uma conotação espiritual também. Isso é o como, né? Como a passagem se dá, a maneira como Jesus fala, quando Jesus, por exemplo, coloca saliva na cura do cego de Betsaida, ou quando Jesus, por exemplo, ao curar o cego de Betsaida, fala para ele, primeiro leva ele para longe da aldeia, para que depois ele pudesse voltar para a aldeia, e fala assim para ele: volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia. Como a dizer assim, para que a gente possa de fato se curar, é preciso primeiro deixar as aldeias de sintonia espiritual que temos habitado, em busca do reconhecimento, da identificação da nossa casa interior. É preciso deixar para trás as aldeias de sintonias em desequilíbrio que temos habitado. É preciso mudar a vizinhança espiritual, buscar uma vizinhança espiritual mais elevada, a partir da renovação de hábitos que define uma aldeia, que nós todos estamos coabitando numa mesma sintonia espiritual com aqueles que vivam nessa sintonia conosco, estejam eles onde estiverem.